Olá, meu nome é Andressa e, juntamente com a minha amiga Rosângela, apresentaremos nossa proposta de reforma comercial, orientado pelo professor Leonardo Corá, da FTEC, disciplina Ateliê de Projeto Arquitetônico 5, Arquitetura de Interiores. Bom, então vamos falar um pouco do nosso processo criativo do projeto. Nossa proposta de revitalização do prédio comercial localizado na Rua Coronel Vicente, número 602, no Centro Histórico de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nosso processo criativo se iniciou a partir da fachada, onde nos deparamos com a sensibilidade em trazer melhorias correspondentes com o seu interior. A região é formada por prédios com arquitetura tradicional da época de sua construção. Louis é o nome do nosso prédio e foi criado a partir das mudanças propostas, respeitando as construções do entorno e sua história. Com mudanças sutis, deslocamos o fechamento com vidros e perfil preto na extremidade da sacada. Isso nos proporcionou a iluminação da fachada, onde surgiu o nome do prédio. Brise Soleil. Reposicionamos também a coluna de escoamento de água no segundo pavimento e o deixamos oculto num shaft. Nos demais andares deixamos exposto e mudamos sua cor, assim ele se parece muito mais com um pilotis. O telhado modificamos, deixamos atrás de uma platibanda construída com placa cimentícia, bem como a cobertura da janela superior, vitrine e entrada principal. Usamos essa materialidade para trazer leveza à edificação, já que se trata de um prédio antigo. Seu formato em 45 graus cria um conceito de indicação do sentido da rua. A cor do prédio cinza dá destaque aos elementos adicionados. Essas pequenas modificações deixaram o prédio com uma aparência mais comercial. Levamos também em consideração a falta de arborização no entorno, porque ali nessa região tem muito fluxo de veículos. Então, a gente adicionou na vitrine externamente paisagismo suficiente para equilibrar o concreto e a natureza. O espaço de circulação da calçada foi um grande desafio, porque a gente procurou deixar o caminho de pedestres livre, mas com um visual agradável. O processo criativo a partir da iluminação que nos trouxe ao nome e a uma cidade litorânea do Reino Unido e, por sua vez, a bandeira deste país ditou a cor predominante para todo o projeto do interior. Aqui nós apresentamos os cortes e as principais características do nosso projeto. Então, para priorizar e destacar os forros, nós trouxemos para os pisos a premissa de que menos é mais, intensificando também o pensamento de minimizar custos. Nós usamos em toda a extensão um único elemento em uma paginação vertical, unificando os espaços internos e externos. Para o segundo pavimento, que é destinado ao cowork, este acabamento foi utilizado apenas nos banheiros. Para o restante do ambiente, que comportam as estações de trabalho e salas de reuniões, optamos pelo carpete em placa de alto tráfego, que possibilita a fácil manutenção, auxiliando também no conforto térmico e acústico. Então, vamos falar um pouco sobre o layout de cada andar. Como havíamos falado anteriormente, nós trabalhamos com uma cor de destaque da bandeira, do Reino Unido, e nós escolhemos o azul. E esse ponto de destaque já se inicia na escada, que cria o primeiro impacto ao entrar no prédio. Sua cor fuga pelo ambiente através do forro do segundo pavimento, descendo para o mobiliário, fazendo uma conexão harmônica com o conceito de integração ocorrendo nos dois pavimentos. Assim, eles se completam. As cores se misturam e criam uma organização. O primeiro pavimento destinado ao uso comercial, buscamos investir na marcenaria que se distribui e cria um corredor que liga os expositores, atendimento e o café sem delimitação de espaço. Optamos por um balcão que priorizasse a acessibilidade abaixo da escada e ao lado da plataforma elevatória.
Ele se conecta com a materialidade da escada sem tirar seu protagonismo. A materialidade do mobiliário segue um padrão em todo o ambiente, mesmo com funcionalidades diferentes. Ele se torna um espaço único. Para termos melhor aproveitamento do espaço de atendimento do café, temos ele interno e externo em uma configuração longitudinal. No espaço interno, dispomos assentos em um banco contínuo fixo na parede com mesas soltas e cadeiras, não interrompendo a circulação. Para o atendimento externo, criamos o conceito de bancada projetada no próprio vidro de fechamento do interno. Assim possibilita ter um atendimento mais dinâmico dos frequentadores que estão no espaço externo. A configuração moderna se contradiz com o espaço bucólico criado externamente para fotos e descanso ao ar livre, com paisagismo nas paredes que se estendem à visualização dos outros andares, a iluminação de varal com luzes de filamento e lareira ecológica. Os elementos e materialidade criam este contraponto dos ambientes, criando uma grata surpresa para quem irá frequentar a loja. É muito gratificante frequentar espaços em que percebemos que foram criados com carinho e cuidados para o nosso bem-estar. Espaços assim se tornam uma experiência agradável e essa sensação provoca a frequência e aumento de circulação de pessoas. É importante já destacar sobre o planejamento da marcenaria. Como a base de cor predominante azul, escolhido baseado na conexão com o ponto de destaque do processo criativo, o MDF Azul Connection da Arauco está em pontos estratégicos da loja. Ali no fundo do expositor, envidraçado com sua iluminação, ele traz a sensação de que os materiais expostos flutuem no ambiente. O balcão central projetado para expositor e armazenamento de estoque e no balcão de atendimento, ambos elevados pelo tom de madeira natural do MDF Itapuã da Duratex, o que aquece o ambiente. O padrão de MDF amadeirado se espalha pelo ambiente e podemos encontrá-lo nas portas dos sanitários, nos bancos e mesas que atendem a cafeteria, na área interna, criando assim uma continuidade do espaço. Nos balcões da cafeteria, nós buscamos unir o amadeirado com o MDF cinza grafite da Duratex para compor com os eletrodomésticos em inox e o forro metálico. Os espaços foram criados para comportar todos os objetos e utensílios de trabalho que uma cafeteria organizada necessita sem ocupar muito espaço. Como optamos por mobiliários mais flexíveis no segundo pavimento, vamos encontrar marcenaria apenas no espaço networking, no banco e mesas de apoio, criando uma descontração para o andar. Seguimos com a paginação longitudinal no segundo pavimento para o uso do coworking. Então, nós criamos 3 estações de trabalho, usando mobiliários soltos de mesas e cadeiras, que podem atender 4 ou 6 pessoas. Para quebrar os tons sóbrios de todo o ambiente, usamos artes do artista gaúcho Duda Lana, com o conceito de arte geométrica e abstrata, que ajudou a criar pontos de cores contrastantes em cada estação de trabalho. Para estes espaços, utilizamos o fechamento SIGA, que traz flexibilidade do uso. Outra condicionante para esta decisão foi através da análise da última pesquisa do censo, que demonstra a rentabilidade econômica para estes formatos de locação, proporcionando assim um fluxo maior de várias atividades. Ainda no segundo pavimento, ao fundo, criamos um ambiente mais despojado que estimula o networking, com assentos em bancos estofados projetados em marcenaria e mesas de apoio para o uso ou simplesmente para um breve descanso neste espaço que faz contemplação do ambiente da área externa através das grandes janelas envidraçadas, que traz também uma iluminação natural e um breve convite para desfrutar os ambientes do primeiro pavimento. E este foi o motivo que não incluímos no layout um espaço de café e água. Estamos estimulando o uso do comércio que existe no pavimento inferior.
No espaço frontal do andar, reservamos para uma ampla sala de reuniões, com fechamento de esquadrias com vidro duplo, com persianas, que propõem a privacidade. O mobiliário foi pensado exclusivamente para a função do espaço, mesas e cadeiras. Os destaques se dá para o jardim vertical na parede da televisão, que se conecta com o reflexo da vegetação do jardim de inverno criado entre o ambiente e a escada. Da mesma forma que se integra as grandes floreiras que delimitam as estações de trabalho, trazendo bem-estar aos frequentadores. Para o forro do primeiro pavimento, foi necessário atribuir 2 tipos. Usamos o forro de gesso liso com negativo pintado em branco para ocultar as instalações elétricas. E o segundo forro, o decorativo, trouxe ao ambiente a força de sua materialidade metálica. Criado em módulos, seu formato acompanha alinhamentos importantes com o mobiliário. Seu desnível ganha uma paginação 3D. Essa estratégia possibilitou o encaixe de perfil LED em pontos estratégicos. Sua modulação contínua foi pensada em cobrir todos os espaços de forma organizada. A composição deixa a ambientação do forro mais leve e menos rígida e possibilita as variantes combinações de direções que podemos usar na iluminação, destacando ambientes e corredores. Na área externa, que temos o objetivo de deixar ao ar livre, optamos pelo pergolado retrátil da Hunter Douglas, tornando o espaço utilizável em todas as estações do ano. Investimos em uma iluminação com varal de luz cordão, criando um espaço diurno e noturno. Precisávamos também desmificar a sensação de estar enclausurado ao fim de um corredor sem saída. Essas estratégias tornaram o espaço diferente do que estamos acostumados. Sem sombras de dúvida, um presente para os seus frequentadores. Para o forro dos 4 banheiros existentes dentro do prédio, eles foram elaborados de forma bem simples, gesso acartonado, pintado em branco com negativo, em um formato bem comercial. Criamos uma iluminação com fita LED no negativo nas laterais de cada ambiente para ter um banho de luz nas paredes para ressaltar os revestimentos de uma forma bem sutil. A luz principal central, com um plafond LED de embutir, trazendo iluminação suficiente e destaque. Forro e iluminação do segundo pavimento. Então, contextualizando a paginação proposta para o revestimento do piso de carpete do segundo pavimento, nós deixamos o protagonismo do espaço para o forro. Como a laje ganhou a cor azul espalhada pela escada, utilizamos o forro hexagonal da Armstrong, na cor branca, para se destacar no escuro, em uma forma desordenada, trazendo contemplação para o lado criativo da forma, em uma leitura de células de colmeia que estão se multiplicando, em uma referência à produtividade. Ainda sabemos que relacionados a abelhas, substantivos como atividade, energia, entusiasmo, entre tantos outros não menos importantes como trabalho. A iluminação se espalha pelo ambiente, alternados pelo forro hexagonal e pendentes de LED nos demais espaços. Sobre os banheiros. Os banheiros no andar térreo a gente manteve todo no fundo da loja, próximo ao café e ao lado da plataforma elevatória, reaproveitando toda a instalação hidráulica existente dos banheiros antigos. Tínhamos a preocupação da proximidade do café e assim a gente criou um corredor para privacidade e distanciamento, e o que também possibilitou profundidade suficiente para um lavatório de uso coletivo. Os banheiros projetados atendem às pessoas com necessidades especiais, dentro da norma estabelecida pela NBR 9050, e é categorizado por sexo.
Não tínhamos espaço suficiente para projetar duas tipologias de sanitários, então a opção mais coerente para o uso foi configurar a necessidade para um uso público em geral. No andar superior, elevamos o banheiro PNE na mesma posição, pensando em otimizar gastos, aproveitando as instalações. Para que o projeto em sua execução não se tornasse um problema, uma vez que se trata de um prédio muito antigo. Pensando na ergonomia do espaço, foi criado um lavabo com medidas menores. Notoriamente, a NBR 9050 é complexa, porém existem regras básicas a serem seguidas. Dentre elas são o tamanho interno do banheiro, que a medida ideal é 2 por 2,70. Também a gente tem que levar em consideração o tamanho de abertura de porta, sua proteção, altura e medidas das barras em pontos principais, vasos sanitários, lavatórios e uma infinidade de equipamentos para auxiliar e dar conforto aos usuários. Para nós, estudantes de arquitetura, fica o aprendizado que existem situações em projetos de que a gente não pode fechar os olhos e, se pudermos adicionar elementos que não criem dificuldades, traga mais conforto para quem necessita, nos torna mais humanos. Concluímos em nosso projeto as normas e incluímos alguns itens para demonstrar nossa preocupação e tornar o uso como um presente a estas pessoas. A luz do banheiro com sensor de movimento, torneira com sensor de aproximação, botão de emergência próximo ao vaso sanitário, válvula hidra automática, dispenser da saboneteira automática, do papel também. Ainda que seja uma tipologia bem específica para os sanitários PNE, nosso projeto ganhou uma renovação, demonstrando que existem possibilidades de quebrar o sempre mais no mesmo. Incluímos tudo necessário que a norma estabelece, mas o uso de revestimentos e iluminação de destaque rompeu aquela sensação de que é diferente e seu uso é exclusivo. Todos somos iguais, cada um com suas limitações. Então aqui a gente traz as medidas básicas, né, de altura, de barras, dimensão de lavatório, largura de porta, os modelos de barras que a gente pode utilizar e também para dar uma repaginada e sair do convencional de banheiro PNE, a gente usou alguns revestimentos mais modernos, né? Dando todo um destaque para o banheiro de uso coletivo.